Bom dia a todos, como é que vocês estão? Canal Luz no Fim do Túnel, eu sou o Helder de Araújo. Hoje é dia 28 de dezembro, é uma quinta-feira, aproxima-se o final do ano. Ontem eu coloquei um pequeno texto no Facebook, era mais ou menos assim: dificilmente os antimarxistas brasileiros, ou de maneira geral, possuem 1% da inteligência e da influência de Karl Marx. Porque assim, me veio aquilo na cabeça, porque eu vejo que os antimarxistas, eles sequer estudam a obra do Marx, né? E eu não sou marxista, nunca fui. Mesmo da obra do Marx, eu li o Capital, mesmo assim eu não li todo ele, o Capital. O Manifesto Comunista, sim, eu li algumas, talvez umas 3 ou 4 vezes. Eu acho que é uma obra genial, né? O Manifesto Comunista é um livrinho curto, pequeno, e dá para você entender as principais ideias que estão por ali. Aí um amigo meu, ele falou, poxa, você disse que ele é inteligente, mas o que é inteligência? Inteligência é influenciar as massas? Ou inteligência não requer enxergar a verdade? Aí eu fiquei pensando, né? Falei, poxa, peraí, influenciar as massas, tá. Tudo bem, isso não é simplesmente inteligência. Você pode influenciar as massas e depois você é esquecido e as massas também passam, né? Não, inteligência é uma coisa que projeta alguma coisa um pouco mais longe, tem um pouco mais de influência. Existem influências que são milenares, né? E que estão mais próximas aí de uma verdade mais inerente à nossa condição humana, né? Agora, a verdade, enxergar a verdade. Aí eu perguntei a mim mesmo, o Marx enxergou a verdade? Qual é a verdade? A verdade do Marx é a verdade que ele enxergou na realidade. Por quê? Qualquer um com alguma percepção, não precisa ser nenhum Marx, percebe que tem alguma coisa errada com o capitalismo. Não precisa nem ser marxista, olha, eu não sou marxista. Mas alguma coisa está errada. Num sistema onde se acumula o capital cada vez mais, e hoje de uma forma desenfreada, e calcado na usura, né? Na exploração dos juros, né? Sobre o trabalho das pessoas. Então, para mim, me parece uma coisa óbvia que o capitalismo, como ele está constituído, como ele está estabelecido hoje no mundo, ele não existe sem a usura. E a usura, ela foi condenada pelas grandes religiões, pelos grandes santos, né? Pelos grandes mártires aí, pelos grandes, enfim, pelos grandes homens religiosos da história. Mas não vou me estender nessa questão, né? Eu, particularmente, considero o Marx uma pessoa extremamente inteligente, não só isso, genial, né? E com isso eu não estou dizendo, olha, eu sou marxista, vocês têm que seguir as ideias do Marx. Não, eu estou simplesmente constatando um fato. Por exemplo, ninguém assim, com alguma massa cinzenta, vai negar que o Hitler, o Stalin, o Mao Tse Tung eram pessoas assim, geniais a seu modo, né? A inteligência é uma faca de dois gumes, né? Ela tanto pode agir no sentido de um bem comum, como também no sentido de uma destruição. Ser capaz de destruir não é algo desprezível, né? Não sei se isso está de acordo com a verdade. Eu acho que tem coisas que deveriam desaparecer da face da Terra, né? Por exemplo, a usura. Agora, eu não acho que se pode fazer isso desaparecer da face da Terra sem destruir aí uma porção de coisas, né? Falar agora do liberalismo. O liberalismo, por que eu vou falar disso daqui? Porque eu li o livro negro do comunismo, né, na época que isso estava em moda no Brasil. Eles falam, porque o comunismo matou 100 milhões de seres humanos. Quer dizer, na verdade não tem uma base documental séria para isso. Isso é usado como propaganda, como uma defesa. Porque veja só, o liberalismo britânico, porque o liberalismo ele foi principalmente propagado pelo Império Britânico, porque a indústria, a grande indústria surgiu na Inglaterra, no Reino Unido, né, na Grã-Bretanha, em primeiro lugar. E depois ela se espalhou para a Alemanha, para o Japão, para os Estados Unidos. Mas olha só, o liberalismo britânico, só na Índia, só na Índia, no período de 40 anos,
Eles mataram 165 milhões de seres humanos. Olha, só na grande fome de Bengala, na Índia morreram alguns milhões de indianos. Porque todo mundo já cansou de ver a neodireita olavista, bolsonarista brasileira repetindo a afirmação: o comunismo matou 100 milhões de pessoas. Não, o liberalismo matou muito mais. Os pesquisadores Jason Hickel e Dylan Sullivan publicaram na conceituada revista World Development, enumerando a série de crimes durante apenas 40 anos de colonialismo britânico na Índia. Eu estou falando só durante 40 anos na Índia. Quer dizer, é mais do que todo o movimento comunista, soviético e maoísta junto. Para falar só da Índia, e durante 40 anos. Vale lembrar que os países da Europa Ocidental se industrializaram com a exploração colonialista. Depois mantiveram seu alto padrão de vida, o padrão europeu, que agora eles estão perdendo, através do imperialismo corporativo, né? Através da grande indústria corporativa, dos trusts, holdings, cartéis, monopólios. Então, veja, o mais chocante aqui desses dados, desses dois pesquisadores, aí, o Jason Hickel e o Dylan Sullivan, o mais chocante é que são dados apenas da Índia, em um curto espaço de tempo. Porque se nós pegarmos os números de todos os países que sofreram com o colonialismo e com o imperialismo capitalista ocidental, ó, de novo falando do capitalismo, sairemos da casa dos milhões e chegaremos a números extravagantes, que podem chegar ao número de bilhão, hein, de perdas humanas. Só na África, as perdas humanas foram maiores do que as da Índia, da China, da União Soviética, somadas, só na África, né? No período que vai aí desde do Renascimento, que ainda não se pode falar em liberalismo, mas você já tem as bases ali do mercantilismo, que vai usar o trabalho escravo, né? Depois vai ter as companhias das Índias Ocidentais e Orientais, que também vão acumular capital através da escravidão e através do colonialismo e da exploração do trabalho humano, né, do trabalho escravo, e vai produzir montanhas de perdas, né, através de simplesmente de abates mesmo, de populações ali, de jogar uma população contra outra, ou através de fome, ou através de maus tratos, ou através de prisão, ou através de extermínio, de genocídio, de limpeza étnica, ou através de privações, que é o mais comum, que a pessoa morra por privações. Então, grande parte das acusações feitas pelos neoliberais é uma defesa e uma dissimulação. Os crimes do liberalismo, do capitalismo, são imensamente maiores do que aqueles crimes que eles outorgam aos comunistas. Não estou defendendo os comunistas. Não sou comunista. Tá? Mas, assim, os crimes do capitalismo ocidental, do liberalismo, aí, são maiores. Simplesmente. São maiores. Simplesmente. São superiores. Bom, aí lá no meu blog você encontra um segundo texto para falar aí sobre as IDF israelenses. Então saímos do tema de Marx e liberalismo ocidental para o tema mais atual da geopolítica contemporânea, aí, que é a guerra no Oriente Médio, né, que eu chamo de guerra do fim dos tempos, a guerra do fim do mundo, a soma de todos os medos, porque é dali que vai vir o grande conflito global. Já previ ontem, inclusive numa fala aí do Alexander Dugin, né, onde ele fala, ali o apocalipse vai vir dali, né? Aliás, já fiz vários vídeos sobre essa questão aí do anticristo, né? Bom, a óbvia superioridade militar das IDF israelense é um mito. Olha a frase, hein? Pergunta, quem já estudou aqui as táticas de Mao Tse-tung? Ou o Manual de Guerrilha Urbana de Marighella? Ou a Arte da Guerra do Sun Tzu? Ou um livro que eu tenho, o Manual de Guerra Revolucionária das Forças Armadas Brasileiras. É um livrinho pequenininho assim, ó. Que era estudado quando as Forças Armadas Brasileiras serviam para lutar a Guerra Revolucionária. Hoje em dia elas não servem nem para proteger a foz do Rio Amazonas, né? Quem estudou esses livros? Os Vietcongs, os Houthis, os combatentes do Hamas, do Hezbollah, o PCC brasileiro, o Comando Vermelho, o crime organizado, os cartéis de Medellín,
de Sinaloa, etc. Essas pessoas estudam esses livros, os intelectuais, porque tem intelectuais nessas organizações. E as IDF israelenses, como é que fica? Bom, eu disse que a superioridade militar de Israel é um mito. Isso não quer dizer que Israel está fraquejando, não. Ele está destruindo, matando, torturando, humilhando, massacrando loucamente o povo árabe palestino e o povo cristão palestino em Gaza. Só que essa guerra, ela não tem fim e ela não tem solução. E os insurgentes, que é a resistência em torno do povo palestino, não tem nada a perder e nunca vão parar. Os Estados Unidos também mataram loucamente no Vietnã e perderam a guerra. O mesmo se deu no Afeganistão. Ou seja, a insurgência, ela é a guerra híbrida. Ela é a guerra de quinta geração que está surgindo aí. Os exércitos regulares, eles mal estão preparados para esse tipo de guerra. Vide o que aconteceu com os Estados Unidos no Afeganistão. Ficaram 20 anos lá e no fim saíram com o rabo entre as pernas. Israel cometerá os mais hediondos crimes de guerra do século XXI. Já está cometendo, mas no final ele vai perder. Vai perder a guerra. Bom, pessoal, é isso. O vídeo ficou com 12 minutos. 11 e pouco, né? Tem bastante material no blog hoje. Então, provavelmente, eu ainda não vou fazer uma nova publicação, que eu tenho bastante material lá. Então, acho que hoje já, em termos de publicação e de vídeo, está de bom tamanho. Pessoal, obrigado aí pela sua atenção. Dá um like, faz um comentário, traga um seguidor para o nosso canal, que é um canal que está no começo, é um canal pequeno, são vídeos de 10 a 15 minutos, é um canal de livre expressão, de mídia alternativa, e agradeço aí a todos. Na descrição você tem mais informações. Então, pessoal, até a próxima e fiquem com Deus.